Olá galera, aqui quem fala é o Renan, do site renantri.com, e hoje vamos continuar o processo de clonagem do HD usando a rede. Então, na videoaula passada, ali na parte 1, eu mostrei para vocês como iniciar o Clonezilla e configurar ele ali na máquina de origem. Vocês podem ver que a máquina de origem está aqui, tudo prontinha, tá? E nessa videoaula eu vou fazer a mesma coisa com a máquina de destino. Então a gente vai iniciar e configurar o Clonezilla para ele fazer o clone desse HD que está na máquina de origem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar essa máquina de destino. Tá? Então vocês podem ver que ela possui o mesmo tamanho do HD da outra, que é 5 GB, que ela precisa ser igual ou maior. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre configurar aqui para a máquina iniciar com o Clonezilla. Então nas máquinas virtuais é esse procedimento que a gente faz, tá? Então aqui tá certinho. Então vamos iniciar a máquina. Bem, da mesma forma que na outra máquina que a gente tem a opção para escolher resolução, no meu caso aparece só a resolução de 800 por 600. Então é só selecionar. Meu Clonezilla vai ser carregado. Bem, da mesma forma que na máquina de origem, a gente precisa configurar a linguagem que a gente vai usar. Então vamos selecionar a linguagem portuguesa do Brasil. E também da mesma forma não vamos tocar no mapa do teclado. Então aqui que é a sacada aqui da máquina de destino. A gente não vai optar pela primeira opção. A gente vai pela segunda opção, para entrar na linha de comando. E vamos escolher essa terceira opção, CMD. Então aqui, deixa eu puxar aqui para baixo, aqui mais ou menos. Aqui embaixo você já pode ver que já tem a linha de comando aqui habilitada para a gente. Tá? Então o primeiro passo, que está aqui nessa parte amarela aqui da máquina de origem, o primeiro passo é entrar como root. Então vamos entrar como root aqui. Beleza, a gente já entrou como root. Então o segundo passo é configurar a rede. A gente precisa configurar a rede dessa máquina de destino. Então vamos digitar o comando. Então, como na minha rede está o DHCP ativado, eu vou nessa primeira opção. Então, da mesma forma que na máquina do origem, se tua rede não tiver com o DHCP ativado, então você tem que definir aqui o IP estático dela. Tá? Então vamos na primeira opção. Ó, já pegou o IP tudo certinho, o IP 103. Tá? E agora a gente vai para o último passo, que é digitar esse comando aqui. Então vamos digitar aqui. Então basicamente nesse comando a gente está mandando o Clonezilla buscar nesse IP aqui o HD SDA. Vocês viram, né? Basicamente os comandos que eu digitei foram esses três aqui, para entrar como root, para configurar a rede e para enfim começar a clonagem. Tá? Então, digitado esse último comando, é só dar um Enter. Tá? Ele já vai começar
a se conectar com outra máquina, ó, ele já viu o HD. Então é só a gente aceitar, né? Colocar um Y e Enter. Aqui ele vai dizer que alguns dados podem ser subscritos. Então pode dar um Y e selecionar com Enter. E aqui, enfim, é fazer um clone do bootloader. Então, dá um sim e Enter. Então aqui você já pode notar que vai começar o processo de clonagem, tá? Então aqui você tem o tamanho do disco, né? A velocidade de clonagem, o tempo já decorrido e o tempo que falta. Nesse caso o tempo aqui está em 5 minutos porque o HD é pequeno, né? Vale lembrar isso, né? Então ele tem pouco espaço usado, então é rapidinho, tá? Mas para não ficar enchendo muito o vídeo, eu vou dar uma pausada e depois eu volto para mostrar para vocês aí o final do processo. Bem, pessoal, agora podemos ver que está acabando ali o processo de clonagem, né? Então faltam 9 segundos. Vamos ver aqui, ó. Então o processo de cópia terminou. Agora o Clonezilla vai fazer algumas checagens aqui, ó. Esse passo 1, 2 até o 5 são as checagens que ele faz com o sistema de arquivos. Está instalando todo o Grub ali, o bootloader. Vamos esperar mais um pouquinho. Certinho, o processo de clonagem está terminado. Então, agora eu costumo sempre pegar e desligar. Então eu venho nessa primeira opção aqui, Power Off, desligo primeiro a máquina de destino e depois a máquina de origem, tá? Então é só esperar terminar. Beleza, desligou a primeira máquina. A segunda máquina aqui, ela já aparece esses segundos aqui. Essas outras letras aqui em amarelo, aqui, essas frases aqui. Mas é só se você quiser usar novamente o Clonezilla e tal. Então aqui, só teclar Enter. Se você quiser usar o Clonezilla novamente, você pode vir aqui nessa quarta opção, né? Mas não é o nosso caso, então eu vou desligar a máquina também. Então, e na primeira opção. Então aqui já vai ser desligado também. Certinho. Então para vocês verem, só para ter certeza que a máquina foi clonada, eu vou tirar aqui o Clonezilla da inicialização, das duas máquinas. Aqui. E vou iniciar as duas máquinas, para vocês verem a semelhança. Então aqui já está iniciando aqui. Eu instalei um Debian nessa aqui e clonei para máquina de destino. Vamos esperar iniciar.
Então aqui já está quase iniciando aqui na máquina de destino. E aqui na máquina de origem também está na mesma etapa. Então é só questão de fazer o login aqui no sistema. Bem, tá aqui. Então é só digitar a senha. Aqui. E conectar. E aqui da mesma forma. Como é um clone, né? Então é a mesma senha e o mesmo usuário. Vamos ver. Então aqui, ó, já carregou tudo certinho. O Debian ele tá inteiro, não ocorreram erros durante a clonagem dele. Aqui, ó, da mesma forma, tudo certinho, tá? Sem problemas ali durante a clonagem, tá? Então, pessoal, basicamente o processo de clonar o HD de uma máquina para outra usando a rede era esse. Então, como eu disse na primeira videoaula, se você for trabalhar com duas máquinas físicas, ou passar o que tem de uma máquina física para uma máquina virtual, ou em duas máquinas virtuais como eu fiz, o processo é o mesmo, tá? Então, vocês puderam ver aí que o processo não é complexo, ele é bem simples, né? Qualquer um pode fazer, tá? Então, quero agradecer a todos aí pelo acompanhamento aí nos dois vídeos, né? Quero convidar todos a acessar o site renati.com, né? Lá eu vou estar publicando mais sobre alguns assuntos relacionados à tecnologia da informação, né? E espero vocês até o próximo vídeo. Até mais.